A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, a mordomia do tempo, 25 de agosto de 2019. Texto áureo, Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então, o assunto é administrar o tempo. Bom, vocês sabem que o tempo é de Deus, né? E o homem, na história, ele começa a analisar o tempo pelas estações do ano. Então, o tempo de plantar, o tempo de colher, tudo era visto pelos tempos, porque as estações do ano, então, na antiguidade, eram muito bem estabelecidas, né? Então, eles basicamente eram um relógio deles, né? Depois, com o tempo, basicamente quem mantinha o tempo, quem organizava o tempo, foi a igreja, através dos sinos, né? Tocava lá o sino, você sabia, tá tocando o sino, é meio-dia. Ainda tem muitas cidades pequenininhas, né, que o sino mostra às 6 horas da tarde, 9 horas da manhã. Então, basicamente, a igreja dominou o tempo, principalmente no período medieval. Mas na modernidade e já na contemporaneidade, o homem inventou o relógio. E aí nós basicamente tornamos escravos do tempo devido à Revolução Industrial, né? Porque agora tem tempo para tudo, né? A gente já educa as crianças a serem escravas do tempo, né? Tem hora de acordar, hora para ir à escola, hora para... Tudo tem horário. Então nós ficamos dominados hoje pelo tempo. Olha como é a historicidade do tempo, né? Hoje na parte de história se estuda muito, né? Como se deu essa transição desde quando o homem olhava para a natureza até a invenção do relógio. Para quem não sabe, muitas sociedades não aceitavam o relógio. O Império Otomano mesmo, os sábios islâmicos tiveram dificuldade de aceitar o relógio, porque eles achavam que o relógio então realmente seria algo que iria dominá-los, né? Então teve sociedades que tiveram dificuldades com a tecnologia, porque de fato o relógio fez com que a gente ficasse escravo do tempo, né? Hoje o tempo tudo é horário, olha, tá horário, né? Então é uma coisa interessante essa questão do tempo, a gente pensa que não. E as dimensões do tempo também é algo muito interessante. O tempo para a criança é diferente do tempo para o adulto. Então, para a criança demora para chegar o Natal, demora para chegar o aniversário. E para o adulto, meu Deus, já estamos no Natal, já estamos no meio do ano. Qual é a diferença? Conforme você vai amadurecendo, você vai tendo mais responsabilidades, então você começa a ver que o tempo passa mais rápido. Mas é a mesma coisa, né? É uma questão psicológica. Mas quando você não tem tantos compromissos, você tem uma ideia que o tempo é maior, parece que você tem mais tempo, né? E quanto mais atividade você tem, parece que você tem menos tempo. São percepções da humanidade. Vamos para o nosso comentário do texto áureo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Bom, o nosso texto então está no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde é apresentada a percepção que a santidade cristã é o oposto do viver mundano, ou seja, a percepção de vida de santidade do cristão é contrário à percepção da cosmovisão mundana. E ele inicia dizendo, portanto, a ideia portanto é de fechamento, né? Então ele fala uma série de instruções, aí ele vai, portanto, vede prudentemente como andais.
Literalmente, vede acuradamente, quer dizer, tenha percepção aguda. Dai grande atenção a essa questão. Seria isso. Essa ideia de vede prudentemente como andais. Então tenha discernimento. Tenha cada vez mais intimidade com Deus para que você tenha discernimento do que é importante, do que é relevante e do que não é tão importante assim, meu irmão. Então, nós temos que estar atento para isso. E a segunda parte ele fala não como loucos, né, como nécios, mas como sábios. Então, a palavra nécio aqui está tipo ligado à insensatez, a uma condição espiritual precária, né? Porque quem que é o nécio? É a pessoa que não tem espiritualidade, né? Ou é uma espiritualidade muito precária, né? Não tem discernimento, vive de qualquer jeito, né? E aí ele faz a contraposição, né? Mas como sábios. Então, contrapondo a insensatez, contrapondo a loucura, a indiferença, até poderíamos traduzir também a palavra insensatez aqui, de nécios, como embotado. Contrapondo isso, vem a afirmativa, mas como sábios. Está vendo? Nécios, sábios. Não como nécios, mas como sábios. Ou seja, dotados de discernimento. É isso que ele está dizendo. Tenha acuridade, tenha discernimento para viver como sábio, não como um nécio. Então, o texto, no fundo, ele faz uma contraposição entre a loucura e a sabedoria, as trevas e a luz. Essa é a ideia. O carnal do espiritual, remindo o tempo. Por que eu tenho que remir o tempo? Porque eu tenho que administrar o tempo com sabedoria. Porque, irmão, enquanto nós estivermos nesse mundo, os dias são dificultosos, problemáticos. Tá? Então, remir aqui tem uma ideia até interessante. É negociar o tempo, né? Seria pechinchar, como fosse essa ideia. Como aquele comprador no mercado está tentando melhorar o valor, o preço. Tá? Por quê? Porque os dias que nós vivemos são dias difíceis, tribulosos, né? E por isso que nós temos que aproveitar o máximo das oportunidades, tá? Porque as oportunidades não perduram para sempre. Então, eu lembro que logo que eu vim para a cidade de Campinas, que eu sou oriundo da cidade de Jundiaí, e quando eu mudei para Campinas, eu vim dar aula na Escola Estadual Dom Barreto. Eu dava aula na cidade de Jundiaí, eu sou professor concursado do estado, e quando eu consegui a mudança para Campinas, eu vim congregar na Assembleia de Deus de Campinas, e eu fui convidado para dar aula na escola teológica, e tinha uns jovenzinhos, e muitos falavam assim para mim, pastor, eu estou deixando a Unicamp só para fazer a escola teológica, outro eu estou deixando meu... Eu cheguei e desmotivei, falei, não é para deixar o Unicamp, não é para deixar o seu emprego, nada disso. Agora é hora de estudar, remir o tempo, irmão. Quer dizer, a pessoa, irmão, está naquele momento, ao invés de estudar, de se preparar, de se qualificar para ser um bom obreiro, uma pessoa com uma bênção, faz tudo ao contrário. Tem gente assim hoje, que não está remindo o tempo, fica dorme o dia inteiro, acorda, foi uma agenda de pregação. Irmão, que isso, irmão? Você é jovem ainda, vai estudar, vai trabalhar, vai se preparar. Você tem que pensar, você tem uma família. Tá? Então precisa ter discernimento. Né? Felizmente hoje tem essa onda de jovenzinhos, né? Que tem até boas, são sinceramente errados. São sinceros, não estou dizendo que não é sincero, mas é errado. Objetivo errado. Porque tem tempo para todas as coisas. Nós temos que remir o tempo. Agora é hora de você estudar, se esforçar, se qualificar, se preparar. Tem tempo, irmão. Para a pessoa que quer sacrificar tudo achando que o mundo não é assim, você não tem nem experiência. A Bíblia fala que não pode nem ser neófito. Por causa disso. A pessoa tem que ter maturidade, ter experimento. Então, o tempo geralmente, irmão, infelizmente serve ao mal o tempo. Mas deve ser aproveitado para o bem. Tá? Então, o tempo não é fácil, não. Olha só que interessante.
Paulo escreveu essa epístola aos Efésios por volta do ano 60, 61. Não temos uma data específica, mas é por aí. 60 a 61 depois de Cristo. Basicamente, irmãos, 4 anos depois, que foi no ano mais ou menos 64, o imperador Nero tacou fogo em Roma, incendiou Roma e culpou quem? Os cristãos. Uma perseguição sem precedentes. 68, basicamente, foi o martírio de Paulo e de Pedro. E no ano 70, Jerusalém é destruída. Olha, irmão, que coisa, né? Então você vê como o tempo é. O mundo de então desapareceu. Desapareceu em 10 anos. Do ano 60 ao ano 70. Olha quanta coisa que aconteceu. Do ano 60, 61, chegou a epístola aos Efésios, falando para remir o tempo. 64, ocorre a perseguição terrível na cidade de Roma, na capital do Império. Já 68, o martírio do apóstolo Paulo, o martírio do apóstolo Pedro. 70, a destruição de Jerusalém, aquela perseguição. Meu Deus do céu. Então, irmão, é interessante a gente ver a história, como que funciona, né? E o que a Bíblia fala aqui? Remir o tempo. Então, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe, irmão. Eu não sei. Por isso nós temos que remir o tempo. Estuda, se esforce, irmão. Viu? Nunca é tarde para retomar os estudos. Não é tarde você voltar na escola bíblica dominical, fazer um curso de preparação de obreiro. Viu, irmão? Não fica, sabe, agora chega em casa, deita, só assistindo televisão, só pescando. Não, mas não tenho nada contra isso. Mas seja equilibrado, reme o tempo, viu? Seja um pouco mais disciplinado, tá? Para se dedicar na obra de Deus. Seja um professor dedicado na escola bíblica dominical, estudioso, viu, irmão? Então essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então é um textual muito exortativo, muito abençoador. Reme o tempo, porque os dias são maus. E não ande como necios, mas como sábio. Como que é o sábio? O sábio ele sabe que ele precisa entender o que é principal e o que é acessório. Quais são as prioridades. Isso é coisa de sábio, né? E Deus está nos convidando para isso. Leitura bíblica em classe, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. E os objetivos dessa aula? Conceituar o tempo, salientar a mordomia do tempo. E 3, mostrar como aproveitar o tempo. Então nós não podemos, irmãos, recuperar o tempo perdido. Passou, passou. Não tem mal o que fazer. Não adianta, né? Se eu pudesse, não adianta, irmão. Passou. Então procura ter discernimento e ser sábio em relação ao tempo. Devemos aproveitar então o tempo com diligência, com sabedoria. Há uma introdução que vai falar então sobre o plano de Deus, né, na criação, que era uma outra percepção, mas infelizmente o pecado trouxe as consequências. Primeiro ponto então, primeiro tema dessa lição, conceitos importantes. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes. Medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Tem várias questões. Duração de fatos. São vários elementos aqui. Nesse sentido, a palavra tempo pode significar muitas coisas. Depende do contexto. Depende do contexto, eu consigo definir o que é tempo. O tempo também é sinônimo do quê? De época, de prazo, de período, de tempo musical, tempo verbal. Então é uma riqueza linguística. 2, o tempo na Bíblia e na teologia. Bom, Deus criou o tempo, né? Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Então ele mesmo estabeleceu, foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia. E foi-se a tarde e a manhã, que é aquela ideia, né? O dia, o Yom do hebraico, sempre é tarde. Para contar, começa a contar pela tarde, né? Então aqui nós temos muitos tempos na Bíblia também apresentam simbolismo, né? Que seria metafórico. 2.1, no princípio, só é uma ideia de eternidade. No princípio criou Deus.
Que princípio é esse? O Bereshit, em princípio, no princípio. O princípio de Deus. Nós não temos nem noção do que se trata. Aliás, irmãos, aquelas árvores, muitas daquelas árvores foram criadas tudo adultas. Imagina uma sequoia, aquela árvore da Califórnia, que é gigante. Foram criadas adultas. Então, mesmo se o homem pegar um fóssil hoje e for ver, não vai dar. Porque elas já foram criadas adultas, né? Então, a dimensão do tempo é muito questionável, né? Então, a maioria dos estudiosos concorda que esse princípio é indefinido. É um tempo de Deus. Seria então o Kairos. Tempo de Deus. E esse tempo de Deus é muito presente, né? A gente precisa entender que às vezes não é o nosso tempo, não é a nossa percepção de dia, de mês, não é isso. É o tempo do Senhor, o Kairos. 2.2, o Yom. Yom é dia em hebraico. Tá? A palavra hebraica para o dia natural de 24 horas. O dia no qual Deus nos concede viver. É o natural, o Yom. Agora, 2.3, nós temos o Cronos, da onde vem o termo cronologia. Né? É o tempo do homem. Além de incluir o dia de 24 horas, se refere a semanas, meses, décadas. Então, é o tempo do ser humano. E o 2.4, que é o Kairos, que é o tempo de Deus. Né? É aquele que Deus fala que para Deus um ano é como um dia, é como 1000 anos. Como explicar? É o tempo de Deus, não tem a ver conosco. Nós 1000 anos é 1000 anos mesmo. Para Deus não. Para Deus um dia é como 1000 anos, porque é o Kairos de Deus, é uma outra dimensão. Então a síntese do tópico 1, o termo tempo remete-nos à duração das coisas, época determinada e sucessão de períodos. Tempo, então, tem que ter o contexto. Precisa saber qual o assunto para eu entender que tempo que ele se refere. 2. O serviço, a mordomia do tempo. E aí, como eu já falei no comentário do texto áureo, ele fala remindo o tempo. O que seria a ideia remir o tempo? O tempo é o único bem que nós não conseguimos recuperar. Então, vem a palavra de Deus aqui, nos ensinando para remir o tempo. E aí ele apresenta dados de um relatório de 2018 do Global Digital e apresenta o Brasil como um dos 3 países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. Então nós realmente temos esse costume de dispensar muito tempo para a internet. Você sabe, não é só a internet, né? São as redes sociais, seja o WhatsApp, seja Facebook, seja o Messenger, né? E esses outros recursos, hoje tem tantos, e realmente grande parte da nossa vida tem sido uma vida gasta em online. E ele fala que é um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia, portanto bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Porque de repente você fica ali, irmão, você está desperdiçando tempo, né? Podia estar lendo um livro bom, podia estar estudando, podia estar lendo a Bíblia, podia estar orando, podia estar fazendo um exercício físico. Tem várias possibilidades, né? 2. Contar o tempo. O salmista escreveu no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. É possível contar os dias? Então, entender que são limitados, irmãos, finitos e terrenos, é conscientizar-se do limite humano, que nós somos limitados, nós temos limites. Olha só, você tem criança pequena, a infância passa muito rápida. Então, se você tem um filhinho, meu filhinho tem 1 ano, daqui a pouco tá adolescente já. Então, se você não tomou cuidado de dar atenção a essa primeira infância, de acompanhar, você perdeu. Perdeu, irmão. Não tem mais o que fazer. Criança não vai voltar a ser criança. Então, você vê muitas mães hoje que, infelizmente, precisavam trabalhar, não puderam. Elas têm um probleminha psicológico. Puxa vida,
podia ter ficado mais, podia ter feito algum sacrifício. Infelizmente, mas às vezes a circunstância faz com que a pessoa não consiga remir o tempo. Por isso que nós temos que repensar sobre isso. Aprendendo a contar o tempo que Deus nos deu. 3. Prestação de contas. Um dia, eu e você apresentaremos diante de Deus para prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos compartilhou. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, às faculdades físicas e emocionais, daremos contas a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? É uma pergunta importante para a sua classe de escola bíblica dominical. O que os seus alunos estão fazendo com o tempo precioso que Deus tem dado? É algo que tem que ser refletido. Síntese do tópico 2. A mordomia do tempo envolve o seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo uso. Há um subsídio teológico que fala sobre tempo e tempo. E, finalmente, o tópico 3. Como aproveitar bem o tempo? Como? Use o tempo para Deus. Né? Já é um grande proveito que você vai fazer se você aproveitar bem o seu tempo para as coisas espirituais. Né? Então, coloque um espaço para a leitura da Bíblia, para refletir, um culto doméstico, né? Uma leitura boa, uma leitura, né, da obra, das coisas de Deus, principalmente os obreiros, né, para que tenham autoridade para ensinar, tenham habilidade com a palavra. Então, a oração. Então, na Bíblia fala que homens que se destacaram tinham devocional. Você vê Davi, Daniel, eles tinham devocional, eles oravam, eles buscavam a presença de Deus. 1.2. Na leitura da Bíblia, irmão. Sei que você é professor da escola dominical, você tem que ler a Bíblia, irmão. Né? Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje tem muitas maneiras de ler a Bíblia. Às vezes lê em livros específicos. Às vezes começa a Bíblia de ordem cronológica, pelos livros. Às vezes começa pelo fim. Não importa, mas leia a palavra de Deus. Use o tempo para você mesmo. Importante você ter um tempo para você. Às vezes você está sempre servindo os outros, sempre servindo a família, a igreja, o trabalho. Por isso que eu falo que às vezes é bom você ir pescar sim. Tem hora que você tem que ir pescar sim, irmão. Pescar no sentido de ter um lazer para você. Passear, vai fazer uma visita. Né? Tem hora que você precisa também fazer isso para você. É você mesmo, tá? Mas também use o tempo para a sua família. Tenha um dia para a sua família, irmão. Ou seja, uma noite, né? Porque durante o dia você trabalha. Mas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Um desses dias, dá para a sua família à noite, para você fazer um culto doméstico, para você ir passear com a sua família, fazer uma visita em família, uma refeição em família. É importante você investir nas suas prioridades. Então, síntese do tópico 3. O nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família. Porque os dias são maus. Aí, se você não tomar cuidado, você vai ficar depressivo, fica ouvindo só coisa ruim. Muita gente está sendo influenciada. Eu percebo que tem gente que não é daquele jeito, coitado. Aí qualquer coisa que já está falando mal, já está criticando, é influência, irmão. Então, é fácil você descobrir se a pessoa está recebendo influência da palavra de Deus e oração. Porque ele só fala coisas edificantes, humildes, você vê, amorosas. Agora, quando a pessoa só está com a cabeça cheia de problema, de confusão, ataca tudo e a todos, irmão. Ataca tudo e a todos. Quer dizer, coitado, está passando por problemas. Eu vejo cada coisa, irmão, somente nessas redes sociais. Pessoas falam cada coisa, meu Deus do céu. Se ele tivesse em outro momento, se ele tivesse saudável, ele não falaria essas coisas. Se expondo, falando cada coisa que nem ele acredita, coitado. Então, que Deus nos dê graça para nós sermos saudáveis, remindo o tempo, investindo o nosso tempo na obra de Deus
investindo o nosso tempo em nós, investindo o nosso tempo em nossa família. Olha que coisa linda. Então o nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família. Aproveite corretamente o tempo. E as considerações finais. Após a queda lá do homem, do Éden, o homem passou então a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Então ele veio a sofrer doença, dificuldade, a experiências amargas, a envelhecer, a enfermar-se e finalmente vir a óbito, a morrer. Mas agora em Cristo, nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus, a honrá-lo, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos como peregrinos na terra. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, irmão. Então, que os nossos olhos possam estar voltados para Canaã celestial, para Sião espiritual. Ali junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, aí sim desfrutaremos a vida eterna. É como diz o nosso hino: irei para a linda cidade. Coisa linda, né? Irei para a linda cidade. Hein? Com os santos de todas as idades, de todas as eras, a Deus irei adorar. Então a nossa casa está nos céus, donde esperamos o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. A morte não terá poder sobre nós. A separação será esmagada, porque estaremos ressuscitados, plenamente transformados, para vivermos sempre com o Senhor. É isso que nos conforta. Então procura se aproximar mais do Senhor, a orar mais, a ler a palavra, a aumentar a sua fé. Motive os seus alunos a viver o dia de hoje como se o Senhor voltasse amanhã. Quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada. É todo sábado, das 16 às 17h30, lá na sala da STADEC, na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Não precisa fazer inscrição, não tem custo nenhum. Pelo contrário, você vai se capacitar para você dar uma aula abençoada no domingo. Acesse o meu site para você ver o comentário do texto áureo, www.professoralberto.com.br. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que ainda dá tempo de você viajar conosco para Israel. Então corre, se você tem desejo, nós estamos viajando, se Deus nos permitir, em novembro. 1 a 15 de novembro. Anote aí o telefone da Renova Turismo para você entrar em contato e falar: eu quero viajar com o grupo do professor Alberto. 019 3241 2424 ou 019 98372 1193. É só você entrar em contato, eles vão te dar as orientações e há possibilidade ainda de você viajar conosco. Nosso grupo é um grupo abençoado e você pode fazer parte desse grupo, de conhecer as 7 igrejas da Ásia e a terra de Israel. Vai ser uma grande bênção e vai ser uma alegria se você puder estar com o nosso grupo. E se porventura você ainda não tem o livro Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo, é na verdade a pesquisa de qualificação julgada e aprovada para a obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie. É o meu material de pesquisa. Se você quiser adquiri-lo, entre no site www.livrocristão.com. É só isso. Entra lá que esse livro vai para a sua residência. Tá bom? Que você tenha uma aula abençoada. Fique na paz do Senhor.